Passada a data FIFA e também os jogos do meio de semana da Copa do Brasil, agora estamos de volta com a Série A do Campeonato Brasileiro. 23ª rodada começando nesse sábado e acabando na segunda-feira com Bahia e Cruzeiro. Vamos lá falar um pouco de cada um dos jogos e trazer os nossos palpites. Já dá o like aqui nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Quanto mais likes, mais em alta o nosso vídeo fica e ajuda na divulgação dele. Se inscreve aqui no canal também para aumentar a relevância do nosso canal. E no link da descrição você acompanha todos os nossos canais, redes, perfis em todas as plataformas para ajudar a gente a crescer o nosso trabalho. Beleza, meus amigos? Nesse final de semana teremos live, não sei se no sábado ou se no domingo. Então segue o canal Espaço da Bola também aqui no YouTube. Beleza? Vamos lá colocar na tela aqui a 23ª rodada que começa de cara no sábado com Grêmio e Mirassol. Mirassol, pra mim, favorito nesse jogo. Onde tá o Mirassol? Sexto colocado, né, pô? E o Grêmio? 13º. Então, pra mim, Mirassol favorito mesmo jogando fora de casa contra a equipe do Grêmio. Sem muita enrolação, né? Mirassol eu acho que ganha aqui, tá surpreendendo todo mundo. E pra mim, na verdade, vai ser uma surpresa se perder esse jogo. Aí vai e perde, né? Eu sou a zica do futebol brasileiro. Fortaleza e Vitória, duelo aqui de um Fortaleza desesperado, um Fortaleza que anunciou agora o Palermo como novo treinador, tinha demitido o Vojvoda, trouxe o Renato Paiva, né, e já demitiu também o Paiva, agora tá com o Palermo e espero que não seja um Palerma treinando o time, né, a galera tava tirando onda, que o Palermo vai treinar os Palermas do Fortaleza. O próprio colega meu, torcedor do Fortaleza, que contou essa piada, viu? Não sou eu que tô tirando onda, não. Mas vamos lá. O Fortaleza, mesmo jogando em casa, não sei se tem força aí pra vencer a equipe do Vitória. Jogos como esses são exatamente os jogos em que o time precisa demonstrar o favoritismo, demonstrar a força, né? Demonstrar que vai querer brigar por alguma coisa. Fortaleza jogando aí contra um rival direto, contra o rebaixamento. Se ganhar esse jogo, diminui o prejuízo, né? Mas já são 7 pontos de diferença para o Vitória, que inclusive está dentro da própria zona, né? Então, precisa ganhar esse jogo para diminuir aqui essa vantagem. Mas, sinceramente, se eu fosse apostar em alguém nesse jogo, seria no Vitória. Mas eu acho que esse jogo sai sem vencedores, tá? Eu creio que sai um empate entre Fortaleza e Vitória nesse sábado. Palmeiras e Internacional. Embora o Palmeiras tenha perdido aí a segunda colocação para a equipe do Cruzeiro, eu acho que vence a equipe do Internacional, que deu uma melhorada também aqui na tabela de classificação. O time, né, era um time que estava mais lá para baixo na tabela, mas acho que o Palmeiras vence esse jogo também, é favorito aí contra a equipe do Internacional. Tem Libertadores, né, no meio de semana, mas partindo do pressuposto que as equipes vão entrar focadas nessa rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Fluminense e Corinthians. Fluminense que venceu o Bahia e conseguiu a sua classificação. Corinthians que venceu de novo o Atlético Paranaense, conseguiu a sua classificação também na Copa do Brasil. Bom, pra mim aqui, cara, o favorito é o Fluminense, certo? O Fluminense fez um grande duelo contra a equipe do Bahia, jogou melhor que o Bahia, na minha opinião, também na Fonte Nova, jogou de uma maneira mais inteligente que o Bahia, saiu perdendo, mas no jogo de volta foi soberano contra a equipe do Bahia e não deu brecha para a classificação do Bahia, né? Conseguiu ali 2-0 na reta final. O Fluminense, acho que se melhorar um pouquinho a pontaria, melhorar um pouquinho o seu sistema ofensivo, acho que o time pode até melhorar na tabela de classificação, mas é um time que o ataque do Fluminense teve muita dificuldade para infiltrar na defesa do Bahia, lá e cá, né? Então, assim, acho que é um time que a pior deficiência do Fluminense é essa, a pouca quantidade de gols que o time faz, as poucas alternativas ofensivas que o time tem. Se melhorar isso, é um time que tem tudo para subir na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians joga ali fora de casa, né? Enfrentou um adversário da Série B, então o jogo que eu acompanhei do Corinthians talvez não diga muita coisa, mas pra mim, favorito aqui, o Fluminense. E só pra deixar claro, eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, então os jogos de volta de Cruzeiro e Atlético
e o Botafogo e Vasco não aconteceram ainda, tá? Então não tenho como comentar sobre essas partidas especificamente, beleza? Mas é isso. Aproveita o tempo livre que a gente tem aqui para poder gravar os vídeos, né, velho? A correria do dia a dia tá insana, então vamos lá. Red Bull Bragantino e Sport. Sport, desculpa, mas é Bragantino, cara, seco aqui, não tem como, cara. O Sport tem 10 pontos e 20 jogos, né? Então como é que a gente vai apostar no Sport? No máximo ele consegue um empate, cara, nesses jogos assim, mas eu acho que vai dar Bragantino, pô. Bragantino começou muito mal, né, esse retorno aí da Copa do Mundo de Clubes. Ainda tá muito mal nesse retorno, mas acho que esse jogo aqui, cara, um empate para o Red Bull Bragantino é terrível, tá ligado? Atlético Mineiro e Santos jogam aí no domingo, né? Red Bull e Sport no domingo, 11 da manhã. Atlético Mineiro e Santos no domingo, às 4 da tarde. Bom, o Atlético é um time que pode, inclusive, ser ultrapassado por Vasco, Santos e Vitória e terminar dentro da zona do rebaixamento. Então, são times que, poxa, o Atlético, o Grêmio, o Corinthians, o próprio Ceará também, o Internacional que venceu, mas ainda tá muito nessa posição aqui, cara. São times que estão vendo aí a zona do rebaixamento dando uma caminhada, né, na pontuação. Acho que algumas rodadas atrás a pontuação era uma média mais baixa do que no número de jogos. Agora já está mais alta, 22 pontos, 21 jogos, né? O Vitória com a mesma quantidade de pontos e jogos, o Juventude também. Então, eles tinham uma margem, esses times aqui do Atlético para cima tinham uma certa margem, mas agora essa margem começa a se esvair. Até o próprio Grêmio pode entrar na zona do rebaixamento se perder o seu jogo. Atlético ganhando, Vasco ganhando, Santos ganhando, Vitória ganhando, todo mundo passa o Grêmio. Quer dizer, menos o Vitória, né? Mas o Vitória ficaria com a mesma quantidade de pontos. Então, a qualquer rodada, dependendo da rodada, pode ser trágico para todo mundo. O Santos ganhando do Atlético Mineiro, o Vasco ganhando do Ceará, o que não é nada impossível, e o Vitória vencendo o Fortaleza, que não é nada impossível também, o Atlético termina a rodada na zona do rebaixamento, tá? Então, abrir o olho. Apesar disso, não acho que termine com vitória do Santos, essa partida contra o Atlético Mineiro, tá? Acho que são dois times que dependem muito do talento individual, o Santos, claro, dependendo muito do Neymar. Não sei como é que ele tá aí, né, em relação à lesão que ele teve. E o Atlético Mineiro depende também muito de seus destaques individuais ali, Hulk, Scarpa, né? Enfim. Mas vou de empate nesse jogo aqui entre Atlético e Santos. Juventude e Flamengo. Aqui é Flamengo. Acho que o Flamengo vence essa partida aqui pra disparar aí na tabela e ficar numa posição mais tranquila. E o Juventude precisando vencer pra tentar sair da zona do rebaixamento, mas acho que o Juventude esse ano não escapa não, cara. O Juventude deu até uma melhorada nas últimas rodadas. Era o penúltimo colocado, mas o Fortaleza fez questão de se afundar aí, né, recentemente. E o Juventude conseguiu diminuir o prejuízo, né, tá a 1 ponto só de sair da zona. Mas acho que nessa rodada aqui não tem jeito não, o Juventude perde pro Flamengo. São Paulo e Botafogo, vou ser ousado, tá? O Botafogo tá bem aí, crescendo na tabela, crescendo no campeonato, mas o São Paulo é um time que não se brinque com o São Paulo nesse ano, viu? Não brinquem com o São Paulo. Eu acho que o São Paulo ganha do Botafogo. Jogando em casa, acho que dá São Paulo, tá? Não é um time invencível, tá ligado? Teve algumas dificuldades aí, na Libertadores teve mais dificuldades do que eu imaginei que deveria ter, né? Mas que vem aí numa boa sequência no campeonato, tá? E o São Paulo contratou, cara, eu vi uma informação da nova contratação da equipe de São Paulo, que, pô, cara, eu esqueci, eu tava conversando com o meu tio, que ele é torcedor do São Paulo, ou foi com meu irmão, que faria uma dupla com o Luciano. Cara, eu esqueci até quem foi aqui, deixa eu só ver se eu pescando aqui eu consigo achar aqui rapidinho. Cadê, cara? Ah, foi o Marcos Leonardo, mas já foi vetado ali, né?
Então seria o Marcos Leonardo. Anunciou o Rafael Tolói recentemente em São Paulo. Mas enfim, pô, Marcos Leonardo e Luciano seria uma dupla do caralho. Seria uma dupla do caralho, velho. Mas, enfim, não tá fechado. E, bom, mesmo assim, acho que São Paulo ganha da equipe do Botafogo, tá? Vasco e Ceará. Não acho absurdo o Vasco ganhar do Ceará, não. E são times que empatam muito pouco. Mas eu creio que esse jogo aqui possa ser um jogo com cara de empate. O Ceará jogando fora de casa e querendo tirar ponto do Vasco, pelo menos, né? Porque se joga aberto contra o Vasco, pode perder o jogo, né? Pode dar espaço para o Vasco gostar da partida. Então acho que o Ceará vai jogar tentando segurar a partida, tentando tirar espaços da equipe do Vasco, jogando no contra-ataque, e eu acho que termina empate essa partida aqui. Não é ruim um empate pro Ceará, não. Ao contrário, é bom, porque empata fora de casa contra um adversário que pode ser direto. Se o Vasco ganhar, vem a 25 e cola no Ceará. Então, acho que o Ceará ficaria satisfeito com o empate. Acho que um empate nesse jogo aqui é algo razoável. E fechando a rodada, Bahia e Cruzeiro. Cara, achei um Bahia contra um Fluminense, um time muito pobre, com pouquíssimas alternativas, né? Com um time muito limitado a só se defender contra o Fluminense. Na partida de ida até teve algumas escapadas, mas nesse jogo agora contra o Fluminense achei um time muito limitado, com poucas alternativas ofensivas, pouca velocidade, pouca criação. Tem várias ausências importantes, Ademir, o Pulga, o Caio Alexandre e a saída do Lúcio Rodrigues também, que foi vendido. Então, mesmo jogando em casa, eu vejo um Cruzeiro favorito contra o Bahia, certo? Achei que o Bahia contra o Fluminense foi um time muito pobre e que, pra ser um time que briga pelo que briga no Campeonato Brasileiro, olha o Bahia onde tá, quarto colocado. Então achei um time que ofereceu muito pouco, um time muito pobre, um time sem alternativas. E o Rogério Ceni precisa se reinventar aí no campeonato, né? Então, eu creio que, mesmo jogando na Arena Fonte Nova, o Cruzeiro é favorito contra a equipe do Bahia. Fechando então aí a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agradeço a presença de todo mundo aqui no canal. Deixa seu palpite aqui também, tá? Importante demais aí para ajudar no crescimento do nosso canal aí, a sua participação. Tamo junto, meus queridos. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no canal. Deixa o like, se inscreve e até a próxima, galera. Valeu!